Biblioteca dos Pioneiros. Uma palavra ao pequeno rebanho. Por James White. A voz de Deus. O Senhor também rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será a esperança do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel 3, verso 16. Os escritores e palestrantes do segundo advento geralmente confundem a voz de Deus, que fará tremer os céus e a terra, com a voz do Filho de Deus, que convocará os santos. Mas creio que veremos claramente que aqui se trata de dois eventos distintos. A voz de Deus, que deve abalar os céus e a terra, vem de Sião e é proferida de Jerusalém, mas antes que a voz de Jesus chame os santos adormecidos, ele deve deixar o santuário celestial e descer do céu com seus santos anjos. Então, e somente então, ele enviará seus anjos para reunir seus eleitos dos quatro ventos, enquanto sua voz o chama para encontrá-lo nos ares. Se a voz de Deus, que deve ser proferida de Jerusalém, ressuscitar os santos, então eles serão arrebatados para encontrar o Senhor em Jerusalém. Mas creio que todos concordaremos neste ponto. Jesus primeiro descerá do céu com os anjos, depois, comissionará a hoste celestial para conduzir os santos ao seu encontro nos ares, enquanto sua voz o chama. Mateus 24, versos 30 e 31, Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, Tessalonicenses 1, verso 7. No derramamento da sétima taça, Apocalipse 16, verso 17, lemos: e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Ao mesmo tempo, ocorre um grande terremoto, produzido pela voz do trono, que abala as cidades das nações e remove as ilhas e montanhas. Essa voz do trono, que causa os terremotos, deve ser a mesma voz proferida de Jerusalém, que abala os céus e a terra. Joel 3, verso 16 e Jeremias 25, versos 30 e 31. Parece claro que essa voz que há de vir do templo do céu, do trono, não é a voz do Filho de Deus, que ressuscita os santos, pois se a voz que ressuscita os santos vem do templo celestial, do trono, então Jesus permanece no céu, no trono, e chama seus eleitos para encontrá-lo no templo, o que não está em harmonia com os ensinamentos de São Paulo. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Portanto, creio que estamos seguros, crendo que ouviremos a voz de Deus, que abalará os céus e a terra, antes que Jesus desça do céu, com seus anjos e trombeta, para despertar e reunir os eleitos nos ares. O dia e a hora da aparição de Jesus não serão revelados pela voz do Deus eterno, que o dia e a hora serão conhecidos pelos verdadeiros filhos de Deus, e por ninguém mais, fica claro pelo fato de sermos exortados a vigiá-los. E se não vigiarmos, Jesus virá sobre nós como um ladrão, e não saberemos a que hora ele virá sobre nós. Assim, ninguém, exceto aqueles que verdadeiramente vigiam e se apegam a eles, saberão o verdadeiro tempo. Apocalipse 3, versos 2 e 3. Aqui, apresentarei uma citação de O Verdadeiro Clamor da Meia-Noite, de 22 de agosto de 1844. A respeito do tempo daquela vinda de Cristo, ele diz, em Marcos 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Muitos pensam que esta passagem prova que os homens nunca saberão o tempo. Mas se prova isso, prova também que o próprio Filho de Deus nunca saberá o tempo, pois a passagem declara precisamente o mesmo a respeito dele que faz a respeito dos anjos e dos homens. Mas pode alguém crer que nosso glorioso Senhor, a quem todo o poder no céu e na terra é dado, é e permanecerá ignorante do tempo até o exato momento em que vier para julgar o mundo? O texto jamais poderá provar que os homens não podem ser levados a compreender o tempo.
Uma antiga versão em inglês da passagem diz: Mas aquele dia e hora ninguém faz saber, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esta é a leitura correta, segundo vários dos críticos mais competentes da época. A palavra conhecer é usada aqui no mesmo sentido que Paulo em 1 Coríntios 2, verso 2. Paulo entendia bem muitas outras coisas, além de Cristo e este crucificado, mas decidiu não fazer saber nada além delas. Assim, na passagem citada pela primeira vez, declara-se que ninguém, a não ser Deus Pai, faz saber o dia e a hora, isto é, o tempo definido da segunda vinda de seu Filho. E isso implica necessariamente que Deus faz saber o tempo. Creio que o exposto acima é uma visão justa e correta do assunto, e que o Pai tornará conhecido o verdadeiro tempo do advento, sem a intervenção de homens, anjos ou do Filho. A profecia a seguir é pertinente. Filho do homem, qual é o provérbio que tendes na terra de Israel, que diz: os dias se prolongam, e toda a visão falha? Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: farei cessar este provérbio, e não mais o usarão como provérbio em Israel, mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o efeito de toda visão. Pois não haverá mais visão vã nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu sou o Senhor, falarei, e a palavra que eu disser se cumprirá. Não será mais prolongada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, direi a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 12, versos 22 a 25. O peso desta profecia é o tempo, a respeito do qual houve visões verdadeiras e falsas. A verdadeira visão, ou luz, sobre o tempo foi escrita no mapa, ou tábua. Abacuque 2, verso 2. Deus aprovou a proclamação de 1843 e o 10º dia do 7º mês de 1844, pelo derramamento do Espírito Santo. Desde o 7º mês de 1844, a casa rebelde de Israel tem removido os marcos, escrito e proclamado falsas visões, mas todos sabemos que isso tem sido obra do homem, e não de Deus. Essas adivinhações lisonjeiras têm animado a casa rebelde de Israel até certo ponto, mas a obra não tem tido a influência santa e santificadora que tinha quando a mão de Deus estava na obra sobre o tempo. O provérbio de que toda visão falha está completo ou em breve estará completo. E Deus o fará cessar, e as falsas visões cessarão, falando do céu e dando ao seu povo o tempo verdadeiro. Porque eu sou o Senhor, eu falarei, e a palavra que eu disser se cumprirá, etc. Agora, se o cerne desta profecia é o tempo, creio que todos admitirão que a palavra que o Senhor Deus deve falar é o tempo verdadeiro. As falsas visões que foram escritas e proclamadas pela casa rebelde de Israel falharam. Mas a palavra a ser dita pelo Senhor Deus será o tempo verdadeiro e certamente se cumprirá. Jesus nos deixou a promessa segura de que seu Pai fará conhecido o dia e a hora de sua vinda. O Senhor Deus prometeu falar e nos assegura que a palavra que ele falará se cumprirá. Com um testemunho como este diante de nós, do Pai e do Filho, a que outra conclusão podemos chegar, senão que a palavra que o Pai há de falar é o tempo verdadeiro, e quando ele falar, sua voz a tornará conhecida aos seus santos. Assim como os sinais no sol, na lua e nas estrelas foram literais, o abalo dos poderes dos céus, Mateus 24, verso 29, também deve ser literal. Este sinal não está no passado e, como é um sinal, deve ocorrer antes do próprio advento. Portanto, é claro que este último sinal aparecerá quando o Senhor rugir de Sião e abalar os céus e a terra. Cremos que os sinais em Apocalipse 6, versos 12 a 14 são os mesmos que em Mateus 24, verso 29, e Marcos 13, versos 24 e 25. Então, o abalo dos poderes dos céus, Mateus 24, verso 29, é o mesmo que o céu se afastando como um pergaminho que se enrola. Apocalipse 6, verso 14. Pois ambos seguem a queda das estrelas. Agora,
O que é este céu que será abalado e enrolado como um pergaminho? Podemos não ver este evento tão claramente agora, como veremos no momento de seu cumprimento. Mas ainda assim, é nosso dever receber e valorizar toda a luz que pudermos ver sobre este ou qualquer outro evento futuro. À medida que avançamos em direção à Cidade Santa, nossas lâmpadas acesas descobrem novos objetos, mas não podemos ver tudo de uma vez. Se rejeitarmos um pouco de luz, porque não podemos ver o todo claramente de uma vez, isso desagradará ao nosso líder celestial, e seremos deixados na escuridão. Mas se valorizarmos a luz, tão rapidamente quanto for da vontade de nosso Senhor abri-la para nós, Ele aumentará a luz, e nossas almas banquetear-se-ão com as verdades iniciais da bendita Bíblia. A palavra céu é aplicada a pelo menos 4 lugares ou coisas nas Escrituras. Primeiro, é aplicada ao paraíso, para onde São Paulo foi levado em visão, 2 Coríntios 12, versos 2 a 4. Segundo, a região do Sol, da Lua e das estrelas, Gênesis 1, versos 8 a 17. Terceiro, a atmosfera que envolve esta terra, na qual voam as aves do céu. Apocalipse 19, versos 17 e 18. E quarto, a Igreja de Deus na terra. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Não pode ser o paraíso, nem a região das luzes celestiais, nem a Igreja de Deus na terra, que deve ser sacudida e enrolada como um pergaminho. Portanto, deve ser o ar ao redor da terra, no qual voam as aves do céu. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Apocalipse 16, verso 17. Podemos agora ver que é a 7ª taça, e a voz de Deus, que abalará os poderes dos céus e causará o grande terremoto ou o abalo da terra, e que este evento constitui o último sinal literal, pouco antes do sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Parece claro que todas as taças, a voz de Deus vinda do trono, as vozes, os trovões, os relâmpagos, o grande terremoto, a queda das cidades das nações e a remoção das montanhas e das ilhas, ocorrerão antes do advento. Essa visão, sem dúvida, será imediatamente rejeitada por muitos que professam estar buscando Jesus a cada dia e hora, mas creio que ficará muito claro ao comparar Apocalipse 16, versos 17 a 21 com o capítulo 6, versos 14 a 17. Depois que os céus se afastarem como um pergaminho enrolado, e as montanhas e ilhas forem removidas de seus lugares, os reis da terra, e os grandes homens, etc., se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, da glória terrível da vinda de Jesus, acompanhado por todos os santos anjos, e pedirão que as rochas e montanhas caiam sobre eles e os escondam do esplendor de sua vinda, que destruirá todos os ímpios vivos em sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E tomados pela angústia, em vista de seu destino esperado, quando Cristo e os anjos se aproximarem da terra para ressuscitar e reunir os eleitos, clamam: porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 17. Aqui vemos que os ímpios que estão escondidos ainda aguardam ansiosamente o tempo em que somente os santos poderão subsistir diante de Cristo em sua vinda. Se Cristo irrompesse no mundo tão repentina e inesperadamente como alguns ensinam, ninguém pensaria em se esconder em cavernas, covis e rochas, pois elas não estão ao seu alcance. Isso mostra que uma mudança completa deve ocorrer na superfície da terra antes do segundo advento, pela voz de Deus, para que os ímpios tenham a chance de se esconder do Cordeiro esperado, em cavernas, covis e rochas das montanhas. Quando o Pai proferir a sua voz do trono, que causará um grande terremoto, como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra, então haverá uma oportunidade para todos os ímpios, que não forem varridos pelas pragas anteriores, se esconderem da presença do Cordeiro. Mas rochas, cavernas e covis não os protegerão da glória ardente daquela multidão santa, pois todos os ímpios vivos serão destruídos com o esplendor daquela vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8.
Deus prometeu ser a esperança do seu povo no momento em que sua voz abalar os céus e a terra. Seus filhos não terão nada a temer dos terrores daquele dia, pois serão protegidos da queda de cidades, montanhas e casas. A promessa de Deus não pode falhar. Esse será um dia alegre para os santos, pois então serão libertados de todo inimigo exterior e cheios do Espírito Santo, para prepará-los para contemplar Jesus e comparecer diante dele em sua vinda. Então, os santos conhecerão melhor o verdadeiro valor da bendita esperança, e se alegrarão por terem sido considerados dignos de sofrer opróbrio por se apegarem à verdade e obedecerem estritamente a todos os mandamentos de Deus. Quando Deus falou a Moisés no Sinai, sua voz abalou a terra, e somos ensinados por São Paulo, em Hebreus 12, versos 22 a 27, que ele ainda falará da cidade do Deus vivo e abalará não somente a terra, mas também o céu. Quando Deus falou a Moisés, a glória repousou sobre ele, de modo que teve que cobrir o rosto com um véu, antes que seus irmãos pudessem comparecer diante dele e ouvir a palavra do Senhor de sua boca. E não podemos esperar o mesmo efeito, da mesma causa. Se assim for, então, quando Deus falar da cidade santa a todo o seu povo, como fez com Moisés, todos receberão a glória derramada sobre si, como Moisés a recebeu. Este derramamento do Espírito Santo deve ocorrer antes do segundo advento, a fim de nos preparar para a glória daquela cena, pois, em nosso estado atual, nenhum de nós poderia resistir um único momento diante do esplendor daquela vinda, que destruirá o homem do pecado. Na presença de um anjo na ressurreição de Cristo, a guarda romana caiu como morta no chão. Portanto, é necessário que os santos participem amplamente da glória de Deus, a fim de prepará-los para estarem diante do Filho de Deus, quando ele vier com todos os santos anjos. Nosso atual estado de provação, espera e vigilância é representado por uma noite escura, e a glória que nos aguarda, pela manhã. Amanhã tem duas partes. Primeiro, o amanhecer do dia, e, segundo, a plena luz do dia, que se completa com o nascer do sol. Assim, na alegre manhã diante de nós, o dia do descanso raiará a voz de Deus, quando sua luz e glória repousarem sobre nós. Então, ressuscitaremos de glória em glória, até que Cristo apareça para nos revestir de imortalidade e nos dar vida eterna. Ó, glória! Aleluia! Meu pobre coração arde pelo reino, enquanto me detenho nesta doce perspectiva, diante do verdadeiro crente. Se nos apegarmos por mais alguns dias, as sombras escuras da noite se dissiparão diante da glória das cenas preparatórias da vinda do Filho do Homem.